Olá, amigos! Em nosso tema de hoje, vamos falar sobre a colaboração, a arte de evoluir em conjunto. Vivemos em uma época em que a independência e a autonomia são muito valorizadas. No entanto, a própria vida nos ensina todos os dias que ninguém se sustenta sozinho. O ser humano vive em relação com os outros. É um ser espiritual em experiência material, chamado a conviver, aprender e evoluir em conjunto. À primeira vista, pode parecer que alguém constrói sua caminhada apenas com os próprios recursos, com o próprio esforço e com o próprio conhecimento. Mas, quando olhamos com mais atenção, percebemos que isso não é verdade. Muito do que chamamos de pessoal foi formado por muitas mãos, muitas vozes, muitos exemplos e muitas oportunidades recebidas ao longo do tempo. Toda grande realização humana traz em sua origem o esforço de muitas pessoas. Cada conquista carrega saberes transmitidos, experiências vividas, exemplos assimilados e trabalhos compartilhados por gerações. Por isso, nem sempre é possível separar aquilo que parece pertencer a uma só pessoa daquilo que, na verdade, foi construído coletivamente. Nenhum saber nasce isolado, nenhuma virtude amadurece sem boas influências, nenhuma sociedade progride quando seus membros se fecham em si mesmos. A vida humana está ligada à convivência, à troca e ao auxílio mútuo. E é dessa interdependência que nasce a colaboração, uma força discreta, mas decisiva para o aperfeiçoamento do ser humano e da coletividade. Compreender essa realidade já é um passo importante no caminho do esclarecimento espiritual. Quando a consciência se amplia, vemos com mais clareza que o progresso humano não nasce de esforços solitários, mas da união de inteligências, vontades e valores voltados para fins mais elevados. Assim, a colaboração deixa de ser apenas uma necessidade social e passa a ser também um caminho de evolução moral e espiritual. O esclarecimento espiritual como fundamento da colaboração. Ao reconhecermos a colaboração como uma força essencial da vida, somos levados a perguntar: de onde nasce essa disposição de cooperar? Nesse ponto, o esclarecimento espiritual oferecido pelo racionalismo cristão nos ajuda muito, porque mostra que colaborar não é apenas uma conveniência social, é uma expressão da própria natureza humana. Toda colaboração verdadeira nasce no modo como cada pessoa compreende a si mesma, compreende o outro e compreende a vida. Quando predominam a ignorância, o egoísmo ou uma visão estreita da existência, as relações acabam se transformando em disputas por reconhecimento, vantagens ou poder. Mas, à medida que a pessoa amplia sua compreensão sobre o sentido da vida e sobre a dignidade de cada ser humano, ela percebe que ninguém cresce de verdade permanecendo isolado. Quanto mais a consciência se ilumina, mais evidente se torna a ligação que existe entre todos. E dessa percepção nasce naturalmente a vontade de cooperar, de compartilhar conhecimentos e de contribuir para o bem comum. Não por obrigação, mas por uma visão mais elevada da existência. A disciplina dos pensamentos e a construção de uma mentalidade cooperativa. Se o esclarecimento espiritual oferece a base da colaboração, a disciplina dos pensamentos ajuda a sustentá-la. Afinal, nenhuma convivência elevada floresce de uma mente dominada pela hostilidade, pela desconfiança permanente ou pelo pessimismo.
para colaborar melhor, é preciso também pensar melhor. Pensar de forma positiva não significa fechar os olhos para as dificuldades. Significa escolher com consciência, dirigir a inteligência para aquilo que constrói, melhora e fortalece. Quando a pessoa aprende a enxergar possibilidades, em vez de se prender apenas aos obstáculos, torna-se mais aberta ao diálogo, à compreensão e ao trabalho em conjunto. Dessa renovação interior nasce uma mudança muito importante. O próximo deixa de ser visto como adversário e passa a ser reconhecido como possível companheiro na construção de um bem maior. A higiene mental e as leituras edificantes como instrumentos de aperfeiçoamento. Se a disciplina dos pensamentos prepara a mente para cooperar, a limpeza psíquica recomendada pelo racionalismo cristão e as leituras edificantes ajudam a manter esse ideal vivo no cotidiano. Assim como o corpo precisa de cuidados para conservar a saúde, a vida interior também pede atenção, vigilância e bons hábitos. A limpeza psíquica cumpre esse papel. Ela nos convida a observar os próprios pensamentos, a escolher melhor aquilo que alimenta a mente e a afastar o que estimula ressentimentos, medos exagerados ou negatividade. Nesse processo, as leituras sadias têm grande valor, porque elevam o pensamento, aprofundam a reflexão e fortalecem os melhores sentimentos. Com o tempo, esse exercício diário torna o mundo interior mais sereno, mais equilibrado e mais aberto à convivência harmoniosa. O desenvolvimento dos atributos espirituais. Quando a consciência se alimenta de pensamentos construtivos e hábitos saudáveis, ela avança no desenvolvimento dos atributos espirituais. Paciência, humildade, generosidade, perseverança, prudência e benevolência deixam de ser apenas palavras bonitas. Passam a aparecer nas atitudes, nas escolhas e na forma de tratar as pessoas. Nesse ponto, a colaboração ganha mais profundidade. A pessoa já não coopera apenas porque isso é útil ou conveniente. Coopera porque reconhece, na ajuda mútua, um sinal de maturidade espiritual. A prática das virtudes fortalece a confiança, reduz conflitos desnecessários e aproxima as pessoas. Assim, colaborar deixa de ser apenas uma atitude exterior, torna-se o reflexo de uma mudança íntima, de um aperfeiçoamento espiritual que encontra expressão na convivência humana. A ampliação do horizonte existencial. O desenvolvimento dos atributos espirituais também amplia o nosso modo de ver a existência. A consciência passa a compreender que a vida não se limita às preocupações imediatas, aos interesses pessoais ou às conquistas materiais. Com essa nova perspectiva, fica mais fácil perceber que cada ação produz efeitos sobre outras pessoas e pode gerar consequências que vão além do momento presente. Surge, então, uma noção mais ampla de responsabilidade e da contribuição que cada um pode oferecer ao mundo. Quanto mais se amplia esse horizonte, mais clara se torna a importância da colaboração para o progresso coletivo e para o aperfeiçoamento moral da humanidade. Colaboração como expressão da fraternidade universal. Quando o esclarecimento espiritual, a disciplina mental, o cultivo das virtudes e a ampliação da consciência se unem, a colaboração se manifesta de forma mais elevada. Ela deixa de ser apenas cooperação prática e passa a revelar uma fraternidade sincera,
vivida nas atitudes do dia a dia. Nesse estágio, compreendemos que o bem que se pratica ao próximo também beneficia a comunidade. O conhecimento compartilhado abre caminhos. O respeito fortalece os vínculos de amizade. A solidariedade impulsiona a civilização. A colaboração torna-se, então, uma verdadeira escola de convivência e elevação espiritual. Por meio dela, a humanidade aprende a transformar o convívio em crescimento mútuo e realização coletiva. Conclusão: quando compreendida em sua essência, a colaboração é mais do que um recurso social. Ela faz parte da própria vida, dos gestos mais simples às grandes realizações. Tudo se fortalece quando consciências se encontram, aprendem umas com as outras e se transformam mutuamente. O esclarecimento espiritual, nos moldes do racionalismo cristão, mostra que ninguém caminha sozinho. A vida é feita de relações, de aprendizados e de interdependências. A disciplina mental purifica o olhar e prepara o mundo interior para colaborar. As leituras edificantes e a limpeza psíquica fortalecem esse processo. O desenvolvimento dos atributos espirituais transforma valores em atitudes e a ampliação do horizonte existencial nos ajuda a perceber que cada gesto repercute na vida de todos. Quando esses elementos se harmonizam, colaborar deixa de ser apenas uma prática e passa a ser uma forma de viver. O outro deixa de ser visto como obstáculo e passa a ser reconhecido como companheiro de jornada. E então, a fraternidade deixa de parecer um ideal distante, torna-se uma possibilidade concreta, sustentada por mentes despertas para uma grande verdade espiritual. A evolução de cada um está ligada ao progresso de todos. Dessa forma, a colaboração se apresenta como um caminho seguro para a construção de uma sociedade mais justa, consciente e fraterna. Ao seguir esse caminho, cada cidadão participa de uma obra transformadora, espiritualizar o mundo por meio das atitudes exteriores e, sobretudo, pela renovação interior que dá origem a essas atitudes. É nessa mudança íntima, firme e constante que a verdadeira força da colaboração se revela, porque toda transformação duradoura começa na mente, fortalece-se na alma e se espalha silenciosamente pela humanidade. Muito obrigado.